Boa tarde a todos, todas, todos. É uma grande honra estar aqui com vocês, com pessoas tão importantes, com tanta experiência, né, para trabalhar conosco, né? O Cláudio, o Juarez, o Leandro, a professora Ana Maria, né? E todos que estão aqui, né, nesse evento que marca aí um trabalho de fôlego e de longo prazo, né, da Pró-Reitoria de Extensão Universitária e Cultura, né, sob o comando do professor Raul, né, também trabalho incansável aí junto com toda uma equipe da PROEC, mas principalmente com o apoio de todos das unidades, e seja nas comissões, nos GTs, né, em várias outras dimensões. Eu queria cumprimentar a todos, professores, as professoras aqui presentes, também aqueles que estão acompanhando pela internet, alunos também, pessoas da comunidade também que possam estar nos acompanhando nesse momento, porque esse momento que estamos aqui pensando sobre as humanidades e a formulação de políticas públicas nessa mesa vai mostrar uma trajetória de muito trabalho já feito pela Unesp. E sempre em parceria com os outros setores da sociedade. Às vezes somos muito críticos entre nós mesmos, né, por um termo ou outro, por um procedimento ou outro, mas o importante é que a Unesp está há muito tempo enraizada, né, e trabalhando com muitos setores. Isso tem ajudado a manter a nossa universidade, a defendê-la e, principalmente, a construirmos outros trabalhos, como nós vamos mencionar algum deles, né. Entre esses trabalhos, eu começo pela gestão de resíduos sólidos urbanos, que eu tive a oportunidade de coordenar um projeto grande, substituindo ninguém menos que Antônio Tomás Júnior, a quem já apresentei minhas desculpas por não estar composto adequadamente para recebê-lo nesse momento que está no Brasil. Mas foi um trabalho realmente de organização de pessoas para saírem do lixão de uma cidade importante, uma cidade rica do estado de São Paulo, que de forma alguma o nosso país poderia ter alguém dormindo nas ruas, catando lixo ou catando em lixões, um país tão rico como o nosso. Esse trabalho tem mais de 20 anos, é um trabalho longo, não será o caso de detalhar nada aqui, mas só dizer que, a partir desse trabalho, um projeto de políticas públicas da FAPESP, e depois contando com diversas outras fontes, CNPq, CAPES, FEIDRO, Fundação Banco do Brasil, Igreja Católica, Igreja de outras tendências, enfim, da sociedade de uma forma geral, conseguimos trabalhar junto, em parceria com a prefeitura e vários setores, sindicato inclusive, né, vários sindicatos, e Ministério Público, vários Ministérios Público, Federal, Estadual do Trabalho, e essas pessoas não estão mais no lixão. Estão organizadas em cooperativa já há alguns anos, e isso levou a um intenso trabalho que ainda precisa muito, obviamente, para que eles deixem até de trabalhar com os resíduos, né? São catadores de materiais recicláveis, mas melhoraram muito as suas condições, né, de trabalho. E isso influenciou também políticas públicas do Estado de São Paulo, inclusive na elaboração e execução de vários planos de resíduos sólidos. Isso também é algo que podemos detalhar. E aí a minha gratidão, já mencionei, ao companheiro, né, Tomás, e também a todos os outros que trabalharam com a gente. Um outro trabalho também que eu queria ressaltar de políticas públicas é em relação às águas. Trabalho também de mais de 20 anos, quase 30 anos, que trabalhamos com os comitês de bacias e temos uma parceria muito forte no oeste do estado de São Paulo. E essa parceria levou a inúmeros trabalhos para a recuperação de áreas, para estudos de resíduos, inclusive para a construção de uma central de grupos de pesquisa em Presidente Prudente, com participação de muitos professores, da geografia particularmente, mas também da educação, da matemática, da cartografia, enfim, de vários cursos de Presidente Prudente. Isso já há mais de 20 anos que foi trabalhado, depois foi construído esse prédio e muitas coisas têm acontecido. E, entre eles, o primeiro mestrado profissional em geografia, né, que foi elaborado por um grupo de professores, inicialmente com grande apoio aqui, redação, o professor Raul, a professora Carminha, né, e nós tivemos depois um trabalho de dar continuidade, e isso está agora com outros colegas.
Isso também influenciou na elaboração de políticas públicas, né? Temos trabalhado com os comitês de bacias e ajudado a pensar e a formular leis, normas, né? Definição de deliberações, etc., para também a apresentação de projetos. Porque é muito importante a gente trabalhar pelas políticas públicas, defendendo as ideias que nós acreditamos, valorizando as ideias dos parceiros, construindo, e trabalharmos pelo marco legal. E, a partir daí, a entrada nos orçamentos. Porque também, se não dermos esse passo de entrar no orçamento público, temos que disputar o orçamento. E aí, ao entrar, conseguimos, então, que algumas ideias deem esse passo à frente. Então, são 2 pontos, muito rapidamente, da experiência que trazemos, e há vários outros trabalhos ligados a isso, particularmente na Pró-Reitoria de Extensão, mas com os colegas que aqui estão, que estão levando à frente o trabalho das unidades e também grupos de trabalho organizados pela Pró-Reitoria. Eu vou, então, passar a palavra para os nossos convidados, e, de uma forma assim, um pouco mais rápida, cada um terá em torno de 15 minutos para falar, e depois teremos o debate. Tá? Então, a ideia é que também cada um possa se apresentar, um pouco mais algum detalhe, além do que já foi mencionado, e a sua experiência sobre as humanidades e a formulação de políticas públicas, mas principalmente apresentando questões, para que a gente possa pensar sobre e darmos os passos seguintes. Há uma lista aqui, e ela começa com o professor Cláudio. Eu passo, então, para ele, para a sua fala. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. E eu gostaria de agradecer César pela condução, e espero que, chegando aos 13, 14 minutos, você me passe um sinal para que a gente siga o rigor daquilo que foi definido previamente. Né? Gostaria de agradecer imensamente ao professor Raul, que tem feito um incentivo extremamente grande para que a gente possa, né, fazer a discussão, a reflexão sobre essas relações com os municípios. Antes de falar diretamente do projeto e das ações que nós temos feito, sobretudo em Araraquara, eu acho importante, dentro de uma síntese ou de problemáticas que nós discutimos aqui ao longo do dia, pensar que nós temos um rol de problemas bastante complexos para enfrentar. Nós temos problemas internos da universidade, né? Nós temos problemas que temos que ter uma aproximação maior com a sociedade, mas a universidade mudou. Né? Voltando, Valério, tem que ficar para não perder, né, o gancho. Para não perder o gancho, né, virou. Mas é que a palestra, a fala foi muito boa. Né? A fala de refletir, dizendo o seguinte: a universidade tem mudado. Né? Não foi só, ela falou, o Dagoberto falou muito bem sobre essas relações de mudança da universidade. Mas mudou o quê? Né? Qual o limite dessa mudança? Será que nós estamos preparados em fazer os enfrentamentos necessários? A área de humanas tem, de fato, colaborado nas reflexões necessárias? Eu penso que nós temos muitos enfrentamentos a serem feitos. Né? Boa parte das discussões que fizemos aqui hoje não tem novidade nenhuma. Já tem 10 anos que o ForProEx definiu aquilo lá. A questão de interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, relações dialógicas, está no ForProEx. Nós demoramos mais de uma década para estabelecer a curricularização da extensão. Nós deixamos passar o tempo. Essas relações que nós estamos falando aqui, de você ter uma questão de interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, legal. Eu brincava há pouco com o Dagoberto. Quantos artigos o Departamento de Economia e o Departamento de Ciências Sociais publicaram juntos no último milênio? Nada. Nenhum. Da mesma unidade. Então, eu não sei se nós estamos dizendo para convertidos. Eu acho que talvez temos alguém que tem um pouco mais de consciência ou mais disposto a fazer isso. Mas nós temos que avançar muito mais e o tempo tem que ser outro. A temporalidade da ação tem que ser outra, porque senão nós vamos ficar passando 10, 15 anos para discutir coisas importantes. E eu diria para vocês que nós estamos dentro de um momento importante de reflexão dentro da universidade, associado com outro momento, que é a forma do desafio externo de chegar à sociedade. O
Tomás colocou uma questão extremamente importante, que ele vai dizer o seguinte, olha, a curricularização da extensão está aí. Mas no tempo da curricularização da extensão, se não for bem feito, não serve. O que é o medo? O grande medo é que a gente crie o jeitinho para resolver isso. Eu não consigo atender alunos da noite, eu não consigo resolver isso, eu crio um esquema para resolver a questão da curricularização. E não é isso que se pretende. Todos aqueles que estão presentes nessa sala têm a pretensão fundamental de trabalhar numa ação transformadora. Essa é a visão, essa é a forma que nós temos que trabalhar quando a gente fala em extensão, quando a gente fala na área de humanas, que com capacidade de reflexão. Eu não posso fazer meias conversas, jeitinhos. É a hora da gente pensar de maneira muito importante como fazer a transformação. Qual o papel que nós temos nesse processo, qual é o papel dos alunos, qual é o papel da instituição e qual é o papel das parcerias, que é o que traz a essa mesa. Ou seja, como nós podemos dialogar com a sociedade. Porque talvez a categoria que a professora Marilene Chauí apresentou não sirva. A ideia dela apresentar a ideia, somos uma universidade democrática ou somos uma universidade operacional? Podemos não ser nenhuma coisa nem outra. Porque não temos a capacidade de entender a temporalidade e a oportunidade que se coloca pela curricularização da extensão. É uma grande oportunidade. E eu vejo algumas coisas sendo colocadas para fazer, não, vamos fazer isso, a gente faz um... Não pode. Temos que aproveitar a oportunidade. As relações que o Dagoberto colocou aqui na fala dele, abre um imenso espaço do diálogo. O diálogo da universidade. A universidade culturalmente tem que mudar. Né? Alguém falou, eu acho que a Juliana falou, olha, se você quiser fazer progressão com captações, não consegue, se for num projeto de extensão. Como assim? Né? Como que a gente pode conviver com essas coisas? Então, essas são ações que nós tentamos fazer, temos tentado fazer em vários lugares. Não só em Araraquara, eu vou falar o caso específico de Araraquara, mas nós ficamos o ano passado inteiro tentando conversar, dialogar com o governo do Estado para fazer projetos arrojados. Projetos transformadores, realmente. É para 1, 2, não. A gente pegou o Estado inteiro. As ações eram para o Estado inteiro. Então, eram relações que se estabeleciam ali, secretarias de governo, a universidade com seus projetos de extensão, multiplicando as ações em todo o território do Estado. A gente deixa de pensar a horta de casa para pensar a fome do Estado de São Paulo. A gente passa de olhar muito mais para a minha situação do meu projeto, do meu bairro, e dizer, eu tenho compromisso moral de transformar as cidades, de transformar o meu estado, de transformar o meu país. E isso se faz a partir do momento que se tem a conscientização de que tem muito a ser feito e podemos fazer. As histórias que a gente viu aqui hoje foram um conjunto de desafios que foram enfrentados, coisa que parece o incrível exército de Brancaleone. A gente vê sobre essa possibilidade de que não dava, mas a gente tentou, fez uma gambiarra e deu, e a situação melhorou a vida de muita gente, acabou com o lixão, acabou com um monte de coisa, transformou. É um pouco disso. Bom, por causa do tempo, eu não vou me alongar nessas questões, que eu queria discutir um pouco de metodologias e de como fazer alguns contextos importantes. Mas vamos direto ao que interessa para a gente, Araraquara, que nos trouxe a essa mesa. Araraquara, nós fomos procurar em 2017 pelo prefeito Edinho Silva, que é um filho da Unesp, formado pela Unesp de Araraquara, e que tinha uma visão extremamente da parceria da prefeitura com a universidade. E foi em cima disso que nós fomos... A questão deles era o seguinte, o que vocês precisam, porque nós temos muitos problemas em Araraquara. Araraquara é uma cidade extremamente rica, no centro do estado de São Paulo, mas você tem os bolsões de pobreza. Nós temos vários problemas a serem enfrentados. Como que Araraquara, que já fez o plano de saúde do município há 30 anos atrás, o plano de ensino de 20 anos atrás, como a gente pode pensar o longo prazo, para além das políticas do meu governo. Foi aí que foi criado o projeto, foram 2 anos de estudo, né, de 2017, a gente tinha acabado de chegar com as discussões da Agenda 2030, a gente foi mergulhar em construir um projeto de longo prazo, com a Agenda 2030 e depois a agenda posterior de aplicação para o município de Araraquara. Então, foi uma construção lenta, demorada, mas, sobretudo, dialógica.
É uma relação que ela não sai dos muros da Unesp. Mas a Unesp colabora por quê? Porque a gente conhece o que estava acontecendo em outras cidades, os movimentos das grandes cidades da Europa em relação à retirada de carros, o compromisso com o meio ambiente. A gente sabia dessas tendências. Mas a lógica é ir nos bairros, é ir nos diversos conselhos que nós temos. E nós temos um recorde de conselhos em Araraquara, temos até uma casa dos conselhos. Mas por quê? Nós temos o OP, né, o Orçamento Participativo, que vai em todos os bairros discutindo. É um compromisso democrático da cidade. E foi acima disso. Nós fomos em todos os lugares, o prefeito Edinho acompanhando, colocando a gente à frente, mandando secretários para que a gente fosse discutir, apresentar e ver quais eram as demandas que se tinha para o município e qual era a visão de futuro de cada morador, como ele se enxergava na cidade. E foi em cima disso que nós fizemos o Araraquara 2050, depois submetido à Câmara de Vereadores. Na Câmara de Vereadores, depois de ter passado por todos os conselhos, teve 2 audiências públicas. Feitas as audiências públicas, foi votado e passou por unanimidade o projeto e se tornou lei municipal para que todos os prefeitos possam seguir as diretrizes estabelecidas pelo Araraquara 2050. Ele, na verdade, é uma construção de colocar todos os programas e tudo aquilo que vai se pensando de projetos para a cidade dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Os 17 ODS, todas as políticas são caracterizadas ali. E foi um processo difícil, foi um processo bastante complicado. Por quê? Porque, fundamentalmente, nós tínhamos uma questão de como fazer essas relações. Mesmo com uma relação democrática que se tinha, não era uma situação fácil. Mas nós tínhamos uma coisa que era sensacional. Um prefeito que, na raiz, dava abertura para que a gente pudesse fazer tudo. Né? E aí vocês vão ver na fala do Leandro que é exatamente mesmo. Todos os projetos que eram feitos, o prefeito bancava, ia lá. O próprio Dagoberto pode confirmar isso. O apoio incondicional do prefeito para dizer o seguinte: a Unesp precisa do quê para que a gente possa transformar isso? E nós fomos transformando. Só que nós chegamos um momento que, depois de quase tudo pronto, olha, as metas são essas, tudo essas coisas, e nós tínhamos uma dificuldade. Como fazer o gestor público entender que ele pertencia à cidade e ele tinha a mesma responsabilidade do prefeito para fazer a gestão da cidade? E como fazer que essas pessoas montassem indicadores, fizessem o acompanhamento. Porque se você não sabe para onde vai para quê? Como você vai levar o desenvolvimento econômico? Eu cito um exemplo muito simples, que a gente fala regularmente, né, do que aconteceu, mas isso acontece no estado inteiro, na cidade de vocês. Quando chega na Secretaria de Desenvolvimento Social, eu digo o seguinte: uma das questões fundamentais, uma das características que nós levantamos, fizemos diagnóstico socioeconômico, é algo que já está no mundo inteiro: envelhecimento da cidade, da população. Políticas diferenciadas. Como que a senhora está conduzindo essa política? Quantos são os idosos? Onde eles moram? Os equipamentos sociais coletivos atendem a esses idosos? E aí você não tinha estatística disso. Ou seja, você simplesmente aplicava o que o governo do Estado falava: olha, tem uma política, tem dinheiro? Tem. Daí passava a DRADS ia dos municípios e aplicava. É isso. E é isso que a gente não queria. O que a gente quer é saber o seguinte: onde estava o idoso? E aí a gente localizou idoso por idoso, casa por casa, porque nós temos CAD único, nós temos o sistema de vacinação, e a gente consegue mapear aonde estava qualquer um. E isso pode ser feito com qualquer política pública. Mas tem uma relação importante que tem que ser feita, que é a relação do compromisso da gestão municipal e a parceria com a universidade. E aí nós fomos agregando vários e vários projetos, inclusive para você fazer esse apoio, né? Por exemplo, para o planejamento para o ano que vem, que vai ser votado na Câmara de Vereadores agora, nós tivemos que montar uma escola de governo. E a escola de governo vai oferecer, já vem oferecendo nesses últimos anos, e o ano que vem, planejados 170 cursos. Quando teria uma prefeitura a possibilidade de ter 170 cursos? Planejado, votado, organizado, com os funcionários dizendo qual curso que ele acha importante, como que ele se sentindo parte da cidade. Então, nós começamos a trabalhar, e a Unesp, os professores, muitos estão oferecendo cursos, com problemas, não é fácil, né? A gente brincava também com o Dagoberto. Nós oferecemos tudo, mas todo mundo de forma isolada. Nós não trabalhamos em conjunto. Então, nós falamos interdisciplinaridade no começo que eu falei aqui para vocês. Não tem.
Por quê? Porque nós oferecemos as coisas. Eu vou finalizando para dizer o seguinte, há coisas importantes a ser feitas. Mas, por exemplo, o prefeito foi tão importante nisso, o prefeito Edinho, que na verdade, ele colocou dinheiro nesse projeto. Colocou forma para a gente pensar, quando precisam as coisas, ele vai lá e ajuda. As coisas aconteceram e é parceiro. Já viajou com o Leandro, acho que foi para outros países, foi para outros lugares, apresentando essas experiências. Então, ele está junto, está a todo momento andando com a Unesp nessas divulgações e mostrando as qualidades dos projetos que são desenvolvidos. Mas tem uma outra coisa que é complicada. A escola de governo, que vai se localizar dentro da universidade, lembrando que a Unesp de Araraquara tem curso de economia, tem curso de administração pública, mas também tem curso de letras, ou seja, tem todos os cursos que pode trabalhar na escola de governo. Mas faz uns 6 anos, uns 5 anos, vamos pelo menos, que nós estamos tentando usar o que o governo coloca dinheiro no orçamento e a gente tenta aprovar que a prefeitura possa fazer a reforma. Mas, para fazer a reforma, nós temos que repassar, porque senão o Tribunal de Contas não aceita, né, que a prefeitura use dinheiro num prédio que não seja dela. Mas não é doação, é repassar para dentro da universidade para que ele reforme. Hoje tem um gado lá dentro, que dorme lá dentro. Né, então, a gente está há anos abandonado. É um prédio que está abandonado mais ou menos há uns 30 anos. Né, então, tem um custo muito grande. Está o dinheiro no orçamento. Hoje dorme gado lá e a gente não consegue avançar. Quando a gente avançou nisso, na verdade, a prefeitura abriu uma fundação para receber o dinheiro para bancar os projetos. E aí, como teve uma fundação criada no meio do processo, depois de selecionado, a nossa AJ pediu para romper o projeto, começar tudo de novo. Aí o prefeito, porque tinha virado lei a criação da fundação para a escola de governo. E aí você volta tudo, aí o Edinho ficou bravo com essa situação, mas falou assim, vamos acabar com a fundação. Acabou com a fundação, mas tem que começar o processo de novo, e a gente agora está brigando em termos de se 1 milhão é pouco ou muito para reformar um prédio abandonado. Então, essas são as questões que eu queria falar para vocês. Nós precisamos também enfrentar uma reflexão interna, porque senão nós vamos talvez falar e não compreender tudo isso. Desculpa, César, mas eu queria fazer isso e finalizo por aqui, agradecendo a oportunidade e com o mesmo lema que nós fechamos o Araraquara 2050. Né? Que todos juntos, né, que a gente possa dar a mão a todos e não deixar ninguém para trás. É o lema da Agenda 2030, é o lema que a gente segue todos os dias para conduzir os processos de transformação. Obrigado por tudo e pela compreensão do tempo. Obrigado, Cláudio. Nós vamos alterar um pouquinho a sequência, peço a compreensão dos colegas, passando agora para a professora Ana Maria para a sua fala, por favor. Então, boa tarde a todas, todos, todes. Obrigada, professor Raul, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Obrigada a todo o pessoal da PROEC, com quem a gente tem muitas ações conjuntas e por todo o apoio que dá. Eu estou aqui representando a CAAD, né, que é a Coordenadoria de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade da Unesp. E a gente tem ações transversais, trabalhando em conjunto aí com todas as pró-reitorias e coordenadorias. Né? Então, obrigada pela oportunidade. Bom, o professor Raul fez uma encomenda, né, de trazer 3 pontos aqui para discussão, mas eu queria, antes de trazer os 3 pontos, retomar o que a gente vem falando, né, do quanto a universidade se abriu com a questão do sistema de reserva de vagas, né, com 50% das vagas destinadas a estudantes da educação pública, e com a questão das cotas, né, das cotas PPI, da diversidade de pessoas que passaram a integrar a universidade, quase que na totalidade das vezes são a primeira geração dessa família que tem acesso ao ensino superior. E toda essa diversidade está aqui dentro. As políticas de permanência, elas são fundamentais para essas pessoas estarem aqui, mas não dá só para a gente colocar todo mundo no mesmo espaço e achar que todos os conflitos de uma sociedade racista, violenta, homofóbica, transfóbica, sexista, que eles vão se resolver.
né? Então, os problemas continuam existindo. Todos esses preconceitos e essas violências continuam existindo. Então, os 3 pontos, né, que eu levantei e que eu espero tocar aqui, o primeiro é a questão da gente ter o ser humano como uma prioridade dentro da universidade. É de humanizar a universidade. O segundo ponto é a questão das ações afirmativas e da mudança da cultura universitária. Né? Mudança dessa cultura que é universitária, mas ela está na sociedade, mas essa cultura de exclusão, de violência, essa cultura machista. É importante lembrar o acontecimento da Unisa aí nos últimos dias, né? E falar de relações éticas e como são essas relações. Né? Como é que estudantes universitários de um curso onde é muito difícil entrar, que é medicina, né, tem esse tipo de atitude. Como é que a gente lida com as questões éticas e com respeito dentro da universidade. E o terceiro ponto é a relação da universidade com a sociedade. Né? Mais especificamente, aqui eu vou falar de alguns projetos que a gente tem. Como a gente tem feito na Unesp. Né? Então, a Unesp tem uma coordenadoria de ações afirmativas, diversidade e equidade. É uma coordenadoria que tem como foco o ser humano. Eu estou falando de gente. A universidade é feita de gente para a gente. Né, o que a gente faz deveria, no limite, ter como objetivo melhorar a vida das pessoas, melhorar as relações, melhorar as instituições. Né? É para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente deveria estar aqui, né, para melhorar a vida das pessoas. E o que a gente consegue fazer na universidade? Então, a primeira coisa que eu queria destacar na criação dessa coordenadoria é a coragem da gente ter uma política institucional que assume que o ser humano é uma prioridade e cria uma coordenadoria como a nossa. E uma coordenadoria que propõe ações que são ações ambiciosas e audaciosas. Né? A gente, enquanto CAAD, enquanto Unesp, a gente participa de algumas redes com outras universidades estaduais paulistas, com universidades do Brasil e também com universidades aqui da América do Sul, e a gente tem trabalhos que são, de fato, um avanço frente a que as outras vêm fazendo. Né? Então, eu gostaria de deixar bem claro aqui que é uma coragem, né, de uma gestão assumir como pauta a questão da equidade e da diversidade. Dito isso, né, como é que a CAAD, enquanto uma coordenadoria voltada para o ser humano e para as diversidades humanas, tem atuado? Tem atuado na dimensão da instituição, né, com uma estrutura institucional que permita a gente trabalhar de forma integrada e pensar em uma universidade, né, porque, às vezes, a gente tem a impressão de ter várias funcionando, né, mas a gente conseguir pensar em uma onde a gente consiga articular todo mundo e estabelecer um diálogo. A gente trabalhou e vem trabalhando na dimensão normativa. Né? Então, uma das primeiras conquistas que nós tivemos, a CAAD, ela foi institucionalizada em 2022. Em 2021, o professor Leonardo Lemos e eu trabalhamos como assessores da vice-reitoria. E, em 2022, a gente foi institucionalizado como coordenadoria. Né? E uma das primeiras ações foi a portaria de uma política educativa de enfrentamento às violências, aos assédios, ao preconceito e à discriminação. É um marco importantíssimo, porque está escrito lá que a Unesp não tolera, não compactua com nenhum tipo de violência, de discriminação, e que, para isso, a gente tem que ter ações educativas. Então, vai muito além de opiniões pessoais. Concordo, não concordo. É uma questão institucional. Não há lugar para esse tipo de atitude na universidade. As pessoas têm que ser respeitadas aqui. E, por isso que eu falei, é o ser humano como foco. Né? Ter a coragem de assumir que o ser humano é central. E o terceiro eixo, né, é a questão da educação e informação. Então, a gente trabalha nessas 3 dimensões. No que diz respeito à instituição, né, é a maneira como a gente vem atuando em parceria e em colaboração, de maneira transversal, com todas as pró-reitorias, né, porque o trabalho de diversidade e inclusão ele está na graduação, ele está na pós, ele está na pesquisa, ele está na permanência estudantil, ele está no setor de saúde, ele está em todas as dimensões da universidade. A gente trabalha com a ouvidoria também, criando, por exemplo, o Acolhe Unesp, o GT Mulheres, para tratar da questão das mulheres, da equidade de gênero.
Então, institucionalmente, esse trabalho, nós conseguimos formar comissões locais de direitos humanos em todas as unidades, que é a maneira que a gente tem de chegar lá na ponta e dialogar com cada unidade, e também que essas unidades tenham autonomia para desenvolver ações educativas. A questão do GT Mulheres, eu preciso enfatizar que a professora Maísa, em março, assinou um compromisso com todas as instituições de ensino superior públicas do Estado de São Paulo pela construção de um plano de equidade de gênero dessas universidades. É também uma atitude corajosa, porque a gente sabe que a gente está numa sociedade machista. Então, todas essas ações, elas estão no âmbito do que a gente chama de institucional. Dentro do plano da educação e da informação, a gente está com uma ação também bastante ambiciosa. A CAAD produziu 5 cursos, que estão sendo veiculados via o CEDEP3. Esses cursos eles são todos à distância, e eles têm como público-alvo toda a comunidade acadêmica, ou seja, discentes da graduação e da pós, docentes e funcionários. Um passo grande que a gente deu foi conseguir que todos os professores que estão em estágio probatório têm que obrigatoriamente fazer os cursos. Esses cursos abordam a questão de gênero, feminismo, violência, a questão de educação antirracista, os direitos humanos, inclusão e capacitismo e LGBTQIA+fobia. Então, são temas que a gente precisa tratar na universidade, que eles estão presentes no nosso cotidiano, e as pessoas precisam ter informação sobre isso. Não dá mais para a gente conviver com desculpas do tipo, eu só fiz um elogio, ou era brincadeirinha. Não é brincadeirinha e não é elogio. Então, essas atitudes elas têm que ser enfrentadas com ações educativas. A gente também tem guias, são guias sobre o racismo, sobre a questão da branquitude, o guia do TEA, que é do transtorno do espectro autista. Esse guia ele foi adotado pela Secretaria da Pessoa com Deficiência para todas as instituições de ensino superior do Estado de São Paulo, e foi indicado pelo IPEA também. Todos esses materiais, cursos, guias, eles são produzidos pela Unesp e por grupos de pesquisa. Então, por exemplo, do racismo, eu estou olhando da Dagoberto, a Mônica, foi produzido pelo NUP, dos direitos humanos, pelo Observatório de Educação e Direitos Humanos, o de acessibilidade e inclusão, com a participação da professora Vera e os seus orientandos. Então, são sempre os grupos de pesquisa que desenvolveram esse material. Então, é uma ação bastante importante que a gente pretende atingir aí a maior parte da população da nossa universidade. E, por fim, eu queria destacar projetos que nós realizamos. E aí, de novo, foi uma ação corajosa que vence esse discurso do meritocrático. É mérito social. E essas bolsas elas foram dadas para as pessoas sob supervisão de um orientador. A gente sempre discute na CAAD importantes para a sociedade. A sociedade tem que perceber e reconhecer essa importância. E, muitas vezes, eles nem sabem o que é a universidade. Então, quando a gente consegue chegar nessas comunidades onde esses projetos foram desenvolvidos, então, é comum, porque, senão, nada disso é possível. Então, falando em política institucional, e o ser humano foi adotado aí como um valor na criação da CAAD, vamos colocar e valorizar o ser humano no centro dessa coordenadoria, e se houver essa ousadia e essa coragem por parte. Obrigado, professora. Por essa oportunidade de estar aqui para estarmos num local de reflexão, no bom viver da universidade. É um desafio grande, estar aqui dialogando com pessoas desse nível, também não tendo isso. Eu entrei na Unesp em momento de um aprendizado muito grande. Tive a sorte já de entrar e ter sido recebido pelo professor Cláudio, que era nosso diretor da Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, que de forma incansável sempre ali disposto a permitir que nós pudéssemos realizar ali um conjunto de projetos, e depois eu vou chegar até a PROEC também. Bom, eu até vou usar da minha colinha, que não tem como
fazer uma reflexão, ou fazer uma fala imbuída também de uma reflexão no dia de hoje, depois de ter ouvido inicialmente a professora Chauí, que coloca a universidade, né, como ação e prática social, a universidade com objetivos de autonomia, formação e comprometimento social, portanto, uma instituição social cujo principal aspecto é o compromisso social. E aí ela pergunta, né, como, de fato, operacionalizar, desenvolver uma verdadeira inovação social e política da sociedade. A universidade não pode se guiar pelos objetivos de eficácia, de sucesso, de eficácia econômica imediata. Isso me chamou muito a atenção, porque eu sou professor do Departamento de Economia, e ela fez a reflexão voltada ao lado da filosofia. E aí eu pensei, por que não trazer para o lado da economia? Por quê? Porque isso já vem me incomodando de algum tempo, que é a própria definição originária dos manuais de economia no primeiro ano, no primeiro semestre. Define a economia, do meu ponto de vista, com muitos limites, para não dizer equívocos, porque coloca em sua definição, enaltece a ciência da maximização dos agentes econômicos, produtores de um lado, consumidores de outro, e, portanto, enaltece a figura do homem econômico, o agente maximizador. Maximizador a qualquer custo, podendo contaminar o meio ambiente, podendo também causar a exclusão social. Reforçando o utilitarismo, o economicismo. E aí, volto a essa reflexão para o período atual. Nós vivemos, do meu ponto de vista, um paradoxo, porque do ponto de vista material, produtivo, tecnológico, financeiro, vivenciamos um momento de uma enorme evolução. Conversamos com nossas casas do relógio, com os carros, podemos, quem tem condição, não é meu caso, financeira, ir a Marte, a Lua, tem uma fila até aí. Né? Ou seja, um avanço tecnológico formidável. No entanto, um retrocesso social e do ponto de vista ambiental. Né? Temos tecnologia para alimentar 10 bilhões de pessoas no mundo, que tem 7 e pouco, e, não obstante, 2 bilhões passam fome diariamente. Então, é um paradoxo do modelo de desenvolvimento. Uma a cada 10 pessoas sobrevive com menos de $1 por dia, metade da população mundial não tem garantias da saúde, uma crise econômica que já vinha, mas uma crise de paradigmas. Então, eu fico pensando, é possível rever, repensar essa questão, esse macro contexto em que nós estamos inseridos, fazer extensão, estar na universidade, ao micro, mas quais as relações do micro com o meso e com o macro? Então, é necessário, me lembrei aqui do Martin Heidegger, alterar posições, repensar diretrizes, sair da postura do homem unidirecional. Marcuse também nos ajuda que não podemos ser criaturas pré-condicionadas. E aí, quando se discute universidade, ciência, tecnologia, inovação, não há uma neutralidade da construção científica. Não é neutro. Lembrar que toda relação humana é uma relação de poder, de dominação implícita, explícita, direta ou indireta, como nos lembrou Bourdieu. Sobretudo neste momento, que é um momento, eu ouvi muito essa palavra aqui na epistemologia, que o Boaventura diz que nós vivemos um momento que se chama de epistemicídio. Há um epistemicídio imposto no campo da economia, pelo consenso de Washington reforçado, que existe uma economia. A monocultura do saber científico e econômico é essa que reforça o agente maximizador. Então, é possível pensar fora da caixinha, é possível ver outras formas de produção, de relações de trabalho, de consumo, de relações entre pessoas. As questões que a professora Chauí nos coloca, como articular intrinsecamente universidade e sociedade, como compreender e transformar o presente, quais as investigações contemporâneas de nossa área de saber, a partir de uma visão multidisciplinar, transversal. Então, é aí que se insere o campo de ensino, pesquisa, extensão e internacionalização de forma indissociável, que eu venho trabalhando com o grupo, tanto do NEPESC,
que é o Núcleo de Extensão e Pesquisa em Economia Solidária, Criativa e Cidadania, e agora também com o Grupo de Trabalho Economia Social e Solidária, que é um grupo de trabalho da Unesp vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. E agradecer, né, mais uma vez o apoio. O professor Raul se distingue, é um professor, é um pró-reitor, que não é um pró-reitor apenas de gabinete, talvez pela sua formação, é um pró-reitor também com o pé no barro, né? E isso é importante porque isso nos dá condições de trabalhar nesse grupo e de pensar, eu diria até de forma a olhar um contexto de glocalização, que vai do global ao local, ou do local ao global. Por quê? Porque no local nós atuamos em Araraquara com o NEPESC, que é esse núcleo de extensão, vinculado muito aos assentamentos, vinculado muito ao movimento de economia solidária, vinculado à prefeitura municipal, como o professor Cláudio já antecipou, que inclusive o Edinho Silva, o prefeito, é secretário executivo da Frente Nacional de Prefeitos em Economia Solidária, então isso tem uma dimensão importante, né? Trabalhamos do ponto de vista estadual com o grupo de trabalho da Unesp, desenvolvendo aí um mapeamento, um conjunto de ações, né? Estou vendo aqui os professores aqui presentes também, o Juarez, o Poker, o Davis, tinha a Juliana também, mais outros. Estamos mapeando as ações, os projetos, o ecossistema de cada território, né? Também do ponto de vista nacional, temos atuado fortemente com o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, que estamos nos aproximando um pouco mais, com a SENAI, Secretaria Nacional de Economia Solidária, agora no momento de reconstrução da economia solidária no Brasil. Poderia ficar aqui definindo economia social e solidária por muito tempo. Eu sugiro que leiam um recente artigo do professor Davis, que saiu na Folha Santista aí agora essa semana ou outra, um artigo curto, objetivo, porém muito interessante para entender. Depois, na fala do Juarez, também vai aparecer alguma coisa, certamente, que é uma grande referência desse tema vinculado à economia criativa, né? E estamos trabalhando, então, no local estadual, nacional. Estivemos agora, enquanto grupo de trabalho, num evento, o professor Raul esteve em Salvador, onde se reuniu a Rede Nacional de Gestores em Políticas Públicas de Economia Solidária de todo o país. A Unesp foi a universidade que se responsabilizou pela operacionalização metodológica do evento, né? E também agora estamos trabalhando na sistematização, que vai pautar a política pública nacional da SENAIS, este evento. Então, nós fomos os representantes acadêmicos, vamos dizer assim, né, graças ao apoio da PROEC, nesse momento, com alguns professores que lá estiveram aqui também. E também, do ponto de vista internacional, eu faço parte, desde antes de entrar na Unesp, né, de uma força-tarefa. Nós construímos, eu digo um grupo, né, de então considerados malucos, que foi capitaneado pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, um projeto lá de 2010, resumindo, e agora em 2015 se criou a Força-Tarefa das Nações Unidas para a Economia Social e Solidária, onde se reúnem agências das Nações Unidas, pesquisadores, políticos e também praticantes deste segmento, né, da economia, da sociedade, que trabalham em cooperativas, associações, bancos comunitários, fundações, etc., etc. E este ano de 2023, me desculpe, começamos em 13, então depois de uma década, se aprovou a primeira resolução das Nações Unidas para a economia social e solidária, promovendo a economia social e solidária com sustentabilidade, onde todos os países membros agora serão chamados para discutir esse tema, para ver de fato, saindo agora, né, do papel, o que de fato será feito do ponto de vista de legislação, de recursos, de apoio para isso. Tem sido discussões incansáveis, porém muito interessantes, no campo dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, para mostrar que este é um tema importante, que este é um tema tanto do ponto de vista real e simbólico, que mostra já experiências reais, porém também em sentido simbólico, com suas potencialidades, e aí há uma relação umbilical, eu diria, com a extensão, porque os empreendimentos de economia social, solidária, acontecem no território. E aí tem uma relação também muito importante com a política pública, que deve ser uma política pública co-construída, de baixo para cima, transversal
e de Estado, não apenas de governo. Então, para resumir um pouco a política, né? Então, esse é um pouco do que a gente vem trabalhando, e aí tem exemplos muito interessantes que nós estamos mapeando dentro da Unesp, no Brasil, em outros países, que envolve a geração de trabalho, de renda, porém com governança democrática e participativa, a partir da autogestão. O próprio NEPESC é um núcleo de autogestão, autogerido, autogestionado, né? Com exemplos fantásticos também na realidade em outros países, como a discussão da pacificação na Colômbia. Tivemos até na linha da internacionalização um professor da Colômbia que esteve em Araraquara fazendo uma palestra sobre isso, como este segmento vem auxiliando no projeto de pacificação. A questão da migração também, que é um tema muito importante e preocupante. Estive recentemente em Honduras, aprendi lições muito interessantes que vêm sendo ali ocasionadas. Araraquara é um exemplo para o tratamento de ex-presidiários com a cooperativa Sol Nascente, que é uma cooperativa de ex-presidiários, que vem trazendo uma esperança, expectativa para além de gerar trabalho e renda. Tivemos, na semana retrasada em Araraquara, um relato do presidente da cooperativa dizendo que neste trabalho ele não tem só trabalho e renda, mas ele tem também agora um exemplo para dar para os seus filhos, do ponto de vista geracional. Então são relatos muito fortes. Bom Viver, na Bolívia, no Equador, relaciona-se com o bem público, com as hortas comunitárias, com a agroecologia, com a ancestralidade, com culturas populares, né, com a economia criativa, onde o Juarez, né? Então, é um tema que envolve a universidade, que envolve os praticantes, que envolve também a co-construção de políticas públicas através dessa relação, que eu chamo de uma relação ecossistêmica, entre a universidade, os praticantes, a política pública, né? No sentido de fomentar e fortalecer esses empreendimentos, no sentido de garantir recursos, apoio técnico, legislação, garantias, né, que é o que vem se discutindo agora, recentemente, com a reconstrução da política pública no Brasil. O Brasil foi uma referência de 2003 a 2014, 15, de como se constrói ou como se tenta construir uma política pública transversal, né, com suas fragilidades, evidentemente, mas foi um exemplo, uma referência. Também fomos uma referência depois de como se destrói rapidamente a mesma política. E agora estamos tentando, duras forças, aí, com apoio da universidade, com apoio das pesquisas, com apoio dessa relação de troca de saberes e fazeres, que a extensão tem muito a contribuir, tentando, né, contribuir, na verdade, não é auxiliar, mas é contribuir de fato e aprender muito, né? Tanto nas esferas aí local, também regional, também estadual, nacional e internacional. Então, o papel da universidade é fundamental, é primordial, como um ente fundamental desse ecossistema, né, que faz acontecer. E aqui estamos para aprender, apreender e também para desaprender. Muito obrigado. Desculpa pelo tempo, Não, está no tempo, viu? Obrigado, professor Leandro. E passamos agora ao professor Juarez para a sua exposição. Bom, obrigado, César. Obrigado aos companheiros de mesa, né, que são pessoas que eu gosto e respeito. Eu tinha pensado inicialmente em fazer uma reflexão sobre a nossa experiência em Bauru em política pública. Fundamentalmente, nossa ideia era discutir como a política pública, que é uma invenção do século XX, que nasce em função da grande revolução econômica do século XX, foi a invenção da classe média, e como ela foi se desdobrando em mecanismos de políticas públicas universais, pontuais, de ação afirmativa. E como a gente tem discutido esse tema, né, fundamentalmente. Imaginei que a gente pudesse também falar um pouco sobre os agentes importantes da política pública. A universidade ela é importante, ela tem um papel importante. O agente público é importante, o prefeito tem importância. Mas o essencial na política pública é a população. Ela que é essencial, porque a política pública ela não se esgota na sua execução. A política pública ela mobiliza os setores sociais para que eles reivindiquem mudanças mais profundas. Mais profundas. Quando isso não acontece, a política pública, que é de governo, ela não tem continuidade, há uma desmobilização. Então, esse é um debate legal, eu queria que a gente pudesse discutir isso. Mas, terceira questão, acho que o Leandro tocou rapidamente sobre isso, a necessidade de ter políticas públicas de Estado e não de governo. Qual a diferença fundamental disso? As políticas públicas de governo, elas entram no organograma
orçamentário, político, social, cultural e tem durabilidade quando ela é executada. Por exemplo, no Brasil, todas as políticas públicas segregacionistas são de Estado, são políticas de Estado. E as nossas políticas de combate ao segregacionismo são políticas de governo. Então, você tem aí uma colisão entre uma política de ferro e uma política de barro. Entender isso é fundamental do ponto de vista político. Fundamental. Senão todos nós vamos fazer terapia depois das nossas ações políticas, né? E uma última questão que eu quero discutir bastante, que é a responsabilidade política que se tem ao se adotar políticas públicas em determinados contextos. A política pública ela não está sendo adotada num vazio, né? Ela se dá em cima de uma função que eu gostei muito interessante a fala da professora Mariana Chauí. Ela se dá num processo de aniquilamento sistemático, ela se dá num processo de cristalização do apartheid, ela se dá num processo de negação da cidadania. Na mesa anterior, tem uma frase que eu achei muito legal, quando falou da necessidade de trazer o campo para o debate político. Porque nós temos na sociedade brasileira pessoas que estão à margem do exercício da cidadania. O Estado Democrático de Direito é uma prerrogativa, um privilégio da classe média branca urbana. O Estado Democrático de Direito não vige no campo, não vige nas florestas, não vige nas favelas, não vige nos lugares em que você não tem condições de fazer a afirmação da cidadania. Mas eu queria falar uma outra coisa. Eu fui estimulado pela fala da professora Mariana Chauí. Uma das questões que eu acho o seguinte: não vejo problema em os negros serem chamados para discutir, do ponto de vista da pesquisa, do ensino, da ação afirmativa, a questão racial. O que me chama a atenção são os pesquisadores brancos não discutirem a questão racial. Isso eu acho que é um problema. E um problema sério. Como diz o Antônio Bispo dos Santos, também conhecido como Preto Bispo, um ser minoritário na sociedade brasileira construiu uma narrativa ideológica, pensa em narrativa ideológica como o tio Marx pensou no século XIX, uma distorção da realidade. Essa narrativa se impôs na universidade, desse ser minoritário, que impôs uma narrativa como se fosse universal, impôs isso, e impôs uma episteme que nega, interditou o reconhecimento da humanidade em determinados grupos sociais, inventou uma metódica em que transformou esses grupos em objeto de estudo, fez com que, malandramente, nós acreditássemos numa neutralidade axiológica da ciência, e esse ser minoritário criou uma ciência identitária e diz que nós é que somos identitários, que nós é que temos uma visão identitária da ciência. Então, essa distorção ela pode prejudicar nossa compreensão de ação política, de políticas públicas. Por isso que eu acho importante discutir a universidade, seu papel na execução das políticas públicas. Eu gostaria de fazer um exercício com vocês, que é um exercício que eu tenho feito com uma amiga minha, Débora Jeffrey, que nós estamos discutindo ações afirmativas a partir dessa perspectiva da universidade. No período em que ela foi diretora e dirigiu a política de ação afirmativa naquela instituição, e no período que eu também dirigi essa política na nossa universidade. Sentamos e pensamos numa coisa muito legal. Nós nos apropriamos de um conceito do professor Milton Santos, em que ele faz uma reflexão sobre a globalização, que ele vai dizer que existem 3 globalizações numa. A globalização da perversidade, que abandona os pobres ao seu próprio destino. A globalização da fabulação, que fala como nós somos legais, como nós somos modernos, como nós temos acesso à tecnologia, mas ele fala também sobre a globalização das possibilidades. Então, nós estamos trabalhando com essas 3 visões da universidade numa universidade. Pensando a nossa universidade, Unesp, onde 3 universidades digladiam-se pela hegemonia dos seus processos políticos. A universidade como não ente mítico, mas como espaço de debate político, ideológico. Nossa universidade da perversidade reproduz tudo o que há de mais negativo no processo político-social. Reproduz o racismo científico, que alimentou o modelo de Estado, que penetrou a estrutura do Estado, seus mecanismos de seu dispositivo de coerção,
é o seu dispositivo de persuasão, e também contaminou a estrutura da universidade. A universidade tem um modelo organizacional que reproduz esse processo. Homens brancos são os principais professores titulares, homens brancos estão entre aqueles que captam mais recursos para suas pesquisas, homens brancos definem aspectos importantes nessa instituição universitária, como na USP, como na Unicamp. Isso, para mim, é um bloqueio a uma política pública de fato, que vai ao encontro da sociedade. Isso, de fato, bloqueia, na minha opinião, a possibilidade do diálogo. Diálogo, como pensou o Paulo Freire, num livro que ele lançou em 1969, implica a subjetividade de duas pessoas que querem dialogar. Não basta a universidade querer dialogar. É necessário que o outro lado queira dialogar também. E dialogar é você trocar informação, ouvir informação e mudar seu comportamento. Então, há um princípio importante que bloqueia, interdita essa possibilidade, que está sendo discutido em orçamento, já discutiram isso antes, em decisões políticas e em comportamento de política pública na universidade. Essa universidade da supremacia racial impede uma política séria de extensão universitária, impede uma política séria que possa permitir a elaboração de políticas públicas. A outra universidade que nós temos é a da fabulação. Eu acho muito importante os dados que a gente apresenta. Aumentou o número de alunos de escola pública, aumentou o número de mulheres, aumentou o número de negros, aumentou uma série de coisas. Mas nós discutimos pouco os impactos que isso teve na nossa instituição. Impacto, por exemplo, no ensino, onde esse ensino bancário é questionado duramente pelo aluno em sala de aula. E nem sempre o professor está preparado para lidar com isso. E impacta a pesquisa. Não tem professores para orientar mulheres, negros, pobres, indígenas. Nós, professores negros, pobres e indígenas, temos, no mínimo, 19 orientandos. Do doutorado, do mestrado, da graduação, do PIBIC, quando deveria ser uma ação de todos os professores. Pretos, brancos, cor de abóbora, todos os professores. Então, esse é um problema sério que nós enfrentamos para a execução da política pública. Não é um problema dos negros orientarem esses alunos. É necessário que a gente pense essa perspectiva dessa fabulação. O que é que nós podemos fazer, e é isso que eu quero propor para vocês, chamá-los para a roda da capoeira. O que é que nós podemos propor? 4 questões que me parecem importantes para a gente avançar nessa perspectiva de uma universidade que, de fato, seja elaboradora de políticas públicas. A primeira, é fundamental, é que a Unesp é a única universidade pública no estado de São Paulo capaz de desenvolver uma ampla política pública no estado. Uma ampla política pública. A USP não é, a Unicamp não é, as federais não são e nós somos. Mas não dá para fazer projeto micrológico, um projeto no meu bairro, um projeto na minha instituição, um projeto na minha cidade. É insuficiente para você poder implementar uma política mais ampla de política pública. Os exemplos do Cláudio mostram isso. A dificuldade que você tem em dar continuidade numa política quando simplesmente o prefeito decide mudar sua orientação. E nós sabemos como é o interior do estado de São Paulo, conservador, retrógrado, em algumas situações reacionários. Então, nós precisamos ter uma política articulada de ação afirmativa, uma política pública de ação afirmativa, com alguns pontos centrais, já definidos pelo ODS, já definido para aquilo que nós temos como prática, pelos nossos mapeamentos. Dá para a gente pensar um conjunto de políticas públicas na qual nós podemos nos dedicar na universidade, nas 24 cidades. Então, acho necessário que a gente tenha uma ação articulada de política pública. Segundo, ela não pode ser extemporânea, que tem um ano não tem no outro. Ela tem que ter uma lógica de continuidade. Longo prazo, médio prazo, curto prazo, para que a gente possa, de fato, executar uma política que possa impactar a realidade social das pessoas. Há um dado que me chama a atenção. Eu até recomendaria que a gente fizesse isso. A Magê está ajudando na articulação de comunicação na PROEC. Eu acho que valeria a pena a gente fazer um levantamento da percepção percebida que a sociedade tem da nossa universidade. Nós iríamos nos assustar. Eu não tenho dúvida. Nós iríamos nos assustar sobre a percepção que as pessoas têm da nossa universidade. Rapidamente, eu estava no mercado fazendo compra,
Aí na frente tinham duas meninas discutindo, aí uma falou assim para a outra, essa minha amiga está viajando. Falou, onde ela está? Em Dubai. Pô, Dubai e tal. Quem é ela? Ela é servidora da Unesp. Ah, não sei o que e tal. Aí a menina do caixa, servidor da Unesp? É. Lá naquela universidade só tem gente que faz greve, naqueles caras que não querem trabalhar, os meninos que são maconheiros, as meninas que são livres. Eu até escondi meu crachá. Tá com o crachá? Escondi o crachá e fiquei ouvindo a história. É óbvio que isso não é universal. Muito provavelmente, a visão que se tem da Unesp em Botucatu seja diferente disso. A gente sabe o papel que tem um hospital, uma clínica no determinado território. Mas nós precisávamos ouvir o que a sociedade pensa da gente. É extremamente importante qual a percepção percebida que a sociedade tem da Unesp. Acho que seria extremamente fundamental e importante. Uma terceira questão fundamental, a articulação de um debate político na universidade que tem um projeto de universidade. Nós estamos falando aqui, a gente sabe o que a USP faz. A USP é uma universidade de pesquisa. Nós sabemos disso. Nós sabemos qual é a identidade da Unicamp. É uma universidade de avanço tecnológico, que se articula no seu arranjo. E qual é a nossa identidade? Qual é a nossa identidade? Eu quero recomendar que a nossa identidade seja de uma universidade elaboradora de políticas públicas. Acho que seria extremamente avançado isso, para mudar de fato a realidade da comunidade, para mudar de fato dados como saúde, educação, segurança pública, etc., etc. Só um detalhe só que eu acho importante. Nós falamos aqui rapidamente sobre a questão do perigo que você tem hoje de fazer política pública no território. Desde 92, com o massacre do Carandiru, houve uma transferência do sistema carcerário para o interior de São Paulo. Junto desse sistema carcerário veio o sistema do crime organizado, que tem tornado as nossas periferias um lugar de disputa política com setores que nem sempre quer discutir, nem sempre quer debater. Então, nós não estamos indo para um território sem disputa. É altamente disputado esse território, com índice de violência acima da média do Estado de São Paulo. Então, diante desses dados, dá para se pensar uma política pública consistente. E, por último, aquele serzinho minoritário, aquele serzinho identitário que nos enganou dizendo que havia uma neutralidade axiológica da ciência, tem que sair do nosso horizonte de reflexão. A universidade precisa ser, na minha opinião, um instrumento de ação política, de debate político e de proposta de mudanças territoriais. A universidade pode se capitanear isso, tem capacidade para fazer isso, tem condições para fazer isso e tem possibilidade de paixões para poder fazer isso. Desde que, na minha opinião, compreenda que esse desafio tem que ser interseccional. Interseccional. Tem que se debater a questão racial, necessária, fundamental, como disse a professora Mariana Shaw, e eu concordo com isso, ela é fundante. A questão racial fundou, estruturou e replicou a brutalidade racial em todas as instituições do Brasil. Então, é fundante entender a questão racial. É fundante entender a brutalidade que se opera contra as mulheres. É assustador. O Brasil é o país que mais mata negros, mais mata pobres, mais mata mulheres, mais mata gays, lésbica, trans, indígena. E isso coroa o nosso horizonte de trabalho político. Coroa. Verinha, também pessoas com deficiência. Senão você vai cobrir isso depois. Né? Então, é um país da mortandade sistemática, né, que precisa estar no nosso horizonte. E precisa também compreender, penso que é importante, a questão social. Então, é uma ação interseccional que deve nos orientar, nos direcionar. E encerro dizendo o seguinte, acho que isso é uma política que tem potencialidade. Lá em Bauru, a partir dessa ação, a gente ajudou a construir uma política pública de arranjo produtivo local de audiovisual. Nós somos o único município em São Paulo que tem uma APL de audiovisual, construída a partir da base, a partir da presença no território de uma organização chamada Fora do Eixo. Né? Nós, lá, conseguimos fazer uma alteração importante na política pública de cultura, adotando um critério de adesão à política nacional e adotando um critério de conta satélite. Lá em Bauru, nós conseguimos também modificar a questão política do Conselho da População Negra. O que eu acho que nós temos que fazer agora? Entender
que desses 23 anos do século XXI, foi importante ter os conselhos comunitários, mas os conselhos comunitários não podem ser meramente consultivos. Nós precisamos avançar para uma ação política para que os conselhos sejam deliberativos. Deliberativos. Caso contrário, nós estaremos enxugando iceberg com um lencinho de papel. É isso. Bom, agradecemos ao professor Juarez, também aos demais aqui da mesa. Passamos agora para as questões. E eu pergunto se já a professora Ana recebeu uma pergunta já. Não. Então, por favor, peço apoio aí da equipe para levar o microfone. E peço que, ao fazer a pergunta, o nome e o campus, né, e dirija para especificamente alguém da mesa. Nós vamos fazer uma rodada de 3 perguntas e passamos aqui, tá? Por favor, então. Bom, Davis, do campus Litoral Paulista, São Vicente. Bom, primeiro eu queria dizer, e aí direcionar para o Raul, dizer que eu estou extremamente impactado com o dia de hoje, né? Realmente foi excepcional essa oportunidade da gente estar junto aqui e escutar as cabeças, né, da universidade, da área das humanidades. Estou realmente bastante impactado com as diversas falas. Mas eu queria direcionar a minha fala para a professora Ana. Eu sou um dos professores que tem um grupo de alunos que tem bolsa ADI e tenho visto o quanto eles mudaram de postura em relação a tudo, né? A universidade, a realidade em qual eles estão lidando. É uma realidade onde a gente tem as pessoas mais pobres da periferia de São Vicente, onde nós nos relacionamos, enquanto universidade, com as lideranças dos bairros, como, por exemplo, México 70, Humaitá, Rio Branco. México 70, na realidade, é uma das favelas mais complicadas e violentas da Baixada Santista, onde os próprios moradores chamam o crime organizado de quarto setor, né? Porque é quem atua junto à população, porque o Estado não está presente. E eles, a partir de agora, nos reconhecem como parceiros. Essas lideranças locais nos reconhecem enquanto a Unesp, enquanto parceira. E nos reconhece, não por mim, pelos nossos alunos, né, que estão lá na frente, que passaram a ter uma postura muito diferente em relação à própria universidade. Eu os sinto muito mais motivados, mas graças a uma pressão que houve de fora para dentro, que foi a continuidade das bolsas nesse ano, né? Porque estávamos arriscados a não ter essa continuidade. E esses alunos só tiveram a maturidade de perceber o que eles passaram a representar nesse processo esse ano. Então, acho que isso foi um ganho muito grande. Aí eu tenho uma pergunta bem objetiva, que é em benefício a esses alunos. Quando é que eles vão ser reconhecidos como pesquisadores, como pessoas que possam ser certificadas, assim como as pessoas que têm bolsa de iniciação científica, porque eles merecem, eles estão lá fazendo um tipo de trabalho que é pesquisa, mas é uma pesquisa, não é só dialógica, é relacional. Eles estão construindo uma relação com essa realidade que está transformando a eles e a essa realidade. Então, eles merecem esse reconhecimento. Então, é isso. Obrigado, Davis. Quem mais está inscrito, por favor? Bom, boa tarde. Eu sou Silvia Fernandes, da Unesp de Marília, e também aqui do Territorial. E queria, na verdade, comentar, né, primeiro cumprimentar a equipe da PROEC e o professor Raul pela organização desse evento e por ter começado pela Humanidades, né, porque, como já falaram, este é um primeiro encontro, esperamos que tenham outros, mas um momento em que a gente consegue partilhar, conhecer as experiências e também as parcerias possíveis, né,
dentro dos 10 campi em que a humanidade está presente. Mas queria também comentar que uma das atividades que eu acho que fortalece e que é importante a gente ressaltar e que não foi mencionado aqui ainda é a estratégia recente de organização de redes temáticas de extensão. Né? Então, professores, essa gestão tem esse papel, que é fundamental. As diferentes redes temáticas, né, estão aqui representadas e apresentaram suas experiências, mas na área em que nós estamos mais diretamente vinculados, que é a educação básica e os projetos de extensão na educação básica, nós tivemos a oportunidade, por meio já de projetos que estão vinculados à atual rede temática, também a formação em pesquisa, por meio do PIBIC Ensino Médio, inclusive com estudantes que hoje fazem parte do corpo de estudantes da licenciatura em Ciências Sociais em Marília. Então, mostrar que, a despeito, né, de todos os desafios, de todos os problemas, a gente tem percebido, eu estou há pouquíssimo tempo na Unesp, estou há só 10 anos na Unesp, mas como professora, porque como estudante estou lá na década de 80, junto com o Poker e tudo mais, não vamos falar só da Valéria, né, Poker? Então, mas lembrar que, apesar de todos esses desafios, a gente percebe que há uma política sendo instituída e a gente espera que seja fortalecida, especialmente, como eu comentei, vinculada à educação básica e que integre os programas de graduação e pós-graduação. É isso. Obrigado, Agora, Silvia. Dagoberto. Eu vou ser bastante curto e rápido. Tem um autor da Tunísia chamado Albert Memmi, que escreve um livro chamado O Retrato do Colonizado, precedido do Retrato do Colonizador. E Memmi, em certa altura, diz duas coisas que eu quero trazer para a reflexão. A escola do colonizado é a escola do colonizador. Essa é a primeira reflexão. A segunda reflexão para a mesa é justamente pensar o seguinte: o intelectual colonizado enquanto alguém cindido, alguém partido, alguém que vive a esquizofrenia de tentar falar para o seu público de origem, mas não conseguir mais fazer esta linguagem chegar. Porque a nossa linguagem ela é acadêmica. Como transpor isso no trabalho que vocês estão fazendo? Eu vou pedir licença a vocês, mais uma pergunta, depois nós vamos encerrar as perguntas para a mesa por causa do horário. Tá, muito obrigada. Queria só pegar um gancho na fala do Juarez, e aí mais vale para todo mundo. Juarez, quando você falou da possibilidade da nossa identidade ser uma universidade elaboradora de políticas públicas. Então, queria perguntar o que vocês falassem um pouquinho em termos de ação. O que isso significa, né? A gente participar disso, trabalhar com isso, trouxesse um pouco de exemplo para a gente dentro dessa possibilidade. Muito obrigada. Obrigado. Eu vou pedir licença também à mesa, sugerir que cada um já vá comentando as perguntas e também já as suas palavras finais, se me permitem. Tá? Alguém gostaria de começar e fica à vontade. Né? Bom, a professora foi perguntada primeiro, desculpa. Bom, em relação à certificação, esses projetos, na verdade, eles têm um caráter transdisciplinar. Então, a gente pode contar que tem uma parte do ensino aí, porque, afinal, são conteúdos que eles usam, que eles aprendem na sala de aula que eles estão usando. Tem a questão da extensão, porque eles estão na comunidade, e tem a questão da pesquisa, como você colocou. A gente vai fazer um certificado via CAAD, mas a gente precisa dialogar com as pró-reitorias também, para que isso conte, de alguma maneira, na formação dos alunos. E vai contar como, né? Porque tem esse caráter mesmo transversal.
Então, é para a gente pensar e a gente está em discussão para ver qual a melhor maneira de certificar. Um certificado da CAAD vai ter mesmo. Né? E essa questão da gente conseguir estender a bolsa, né, por mais alguns meses, foi um esforço mesmo, porque quando a gente lê os relatórios, os projetos fizeram vários relatórios, né, relatório inicial, parcial, final. Os projetos estavam muito bonitos, os relatos dos estudantes são emocionantes mesmo, né, e a gente se desdobrou para conseguir recurso, porque é uma prioridade. Né, e está na nossa linha de atuação para o próximo ano conseguir recurso, porque, a princípio, ele veio com recurso emergencial. Né, mas a instituição disponibilizou recurso para a gente, e para o ano que vem já está entrando ali na nossa planilha de gastos. Né. E a questão do certificado, ela vai. Agora, a gente precisa ver assinado por mais quem junto, para, de fato, valer ali na formação dos estudantes. E obrigada por trazer esse depoimento, que a gente tem um orgulho enorme desses projetos. Deixa eu começar numa resposta que eu vejo que, em partes, vai até ter uma pequena parte de resposta ao Dagoberto. Porque a questão fundamental é o seguinte: quando a gente pensa em políticas públicas, a gente logo vai pensar no ciclo das políticas públicas. Então, a gente vai pegar desde a formulação, identificação do problema, formulação, e vai construindo até a parte de avaliação final, e aí vai fazendo todo o circuito. Mas isso é o teórico. A prática é muito, muito diferente de todas as possibilidades. E por que todas as possibilidades? Porque, às vezes, a gente ensina na aula, é tudo bonitinho, mas olha que nessa caixinha não funciona na prática. Como eu disse no primeiro exemplo, que a gente falou, que eu comecei aqui, quando eu pergunto para a secretária, bom, a senhora é destinada a fazer tal coisa. Qual é o tamanho do seu objeto? Onde está localizado? Se ela não sabe, como ela faz políticas públicas? Se eu sei que um dos problemas gravíssimos é o envelhecimento da população e eu tenho que criar condições para o envelhecimento ativo e saudável, eu tenho que, no mínimo, saber onde está localizada essa população, qual é a dimensão, quanto de gasto eu devo fazer. E não necessariamente replicar políticas do Estado. O Estado formula uma política, a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado formula, nesse caso específico, uma política para todo o Estado, seja para jovens, seja para os idosos. E aí coloca dinheiro. A partir dali, a DRADES vai juntando as suas centrais regionais e vai repassando para os municípios, porque tem dinheiro, senão não tem interesse. A questão é mais ou menos essa é a relação. Agora, isso é uma prática que considera que toda a população idosa é idêntica em todo o período, em todos os locais, e não são. Nós temos situações em que a pessoa envelhece muito mais rápido em determinados espaços do que outros. Você pegar algumas cidades aqui do estado de São Paulo, o envelhecimento é uma coisa maravilhosa, e outras não. A outra é de elemento de sofrimento terrível. Então, não pode ser a mesma política. Bom, como constrói e como faz até o diálogo, que é um pouco da pergunta que o Dagoberto fez. A primeira coisa, eu acho que eu coloco isso como um elemento central. Você não vir com a prepotência da academia, a hierarquização do conhecimento, porque você não vai conseguir entender os diversos saberes que estão por trás. Né? Você não vai entender porque você tem uma dor e alguém que vai lá e toma um chá, pega alguma coisa lá, faz um chá e melhora. Porque isso é estranho, isso não está reconhecido na medicina. Bom, o teu saber científico pode ser até estranho para uma população que, na falta do dinheiro, aprendeu desde os avós que aquele chá fazia bem para isso. E aí, talvez a academia, alguém que tinha mais diálogo, foi lá e entendeu, foi estudar o princípio ativo e descobriu que tinha razão. Então, não é uma questão de hierarquia quando se constrói política pública, mas do diálogo, da relação dialógica e do respeito aos saberes que existem no território. Se você não faz isso, você vai ter o sofrimento de construir políticas públicas e da pior maneira possível. Política pública olhando para o retrovisor, quando a gente não pode mais olhar para o retrovisor. Nós temos que olhar com um horizonte muito mais amplo de respeito e de planejamento. E aquilo que foi dito logo no início, um pouco daquilo que a gente conversou e foi dito também por outros membros aqui da mesa. Nós temos que ter uma força de pensar grandes políticas públicas.
muito maior do que a gente pensa. Quando o Juarez diz, olha, nós temos que ir para além de Bauru, nós temos que ir para além de Bauru, de Araraquara, nós temos que ir para coisas grandes. E nós temos a potencialidade de extensão, a Unesp tem com seus projetos, de replicar no estado inteiro. Mas replicar, é só pegar e levar e aplicar? Não. O replicar significa dialogar com todas essas populações. Você tem um conhecimento e você tem uma experiência. Mas ao replicar isso, deve levar em consideração aquela região de como é feito aquilo lá. Então, a construção de política pública não é uma coisa simples de manual. Porque quando você faz uma questão simples de manual, você vai ter problemas diversos. Como, por exemplo, eu tive, quando nós fizemos todas as políticas, todos os programas, o PPA de Araraquara, tudo transformamos com metas, com construções, tudo aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Todas as políticas, os programas estão lá. Mas a gente pedia para eles fazerem indicadores, para a gente entender a evolução. Eles não sabiam fazer indicadores. Isso significa que, às vezes, nós temos deficiências no próprio gestor público. Então, não está só na população de base, mas nós temos que olhar a população de base, ver o gestor público, ver o interesse do prefeito. Esse mesmo projeto a gente tentou fazer em outra cidade da Unesp, onde tem a Unesp. Fomos lá, fizemos um grande evento, né? Eu não vou falar o nome da cidade, mas o evento é não sei o quê, a cidade tal sustentável. Então, como tem gente presente aqui da cidade, vai saber. E nós não evoluímos, porque o prefeito não abraçou a causa. Mas tinha um monte de empresários, a sociedade organizada estava toda lá. Então, vai se arrastando isso. Então, a gente vai construindo. Se o prefeito não vem, em algum momento ele vai entender que ele não estava assim, em sintonia com a população daquela cidade. E a coisa vai crescendo de maneira muito lenta. Talvez uma das questões fundamentais quando se aplica uma política pública é querer resultados muito imediatos. E não. Como o Tomás falou, está fazendo coisas a vida inteira. O cara está a vida inteira trabalhando numa coisa que passou a ser a utopia realista dele. É isso. E se não fosse, milhares de pessoas não teriam acesso à terra, à saúde, à educação e não teria mobilidade. É isso que nós estamos falando. Né? E em algum momento ele vai dizer assim, valeu a pena? Eu tenho certeza que vai ser dito, valeu a pena. Porque essa é a missão de transformar, mas em grandes proporções. Tentar a gente fazer coisas grandes, porque nós temos esse potencial. Se eu estou sozinho é uma coisa, se eu estou com toda uma estrutura de uma instituição como a Unesp, eu tenho a obrigação de reunir colegas e tentar fazer coisas maiores. É isso. Essa pergunta do Dagoberto é extremamente ampla, mas a única coisa que é esses diversos saberes do respeito. Né? E eu só queria agradecer imensamente essa oportunidade, professor Raul. Né? Nós estamos em várias frentes, há muita coisa, fazendo diálogo, mas isso aqui é um evento muito legal. Né? Você chega até o final da tarde aqui com pessoas que vão viajar, como eu agora, 4, 5 horas para voltar às suas bases, mas sai com uma satisfação muito grande. O dia inteiro de boas coisas bem feitas. E tomara que isso se reproduza nas outras áreas de exatas que tenham a oportunidade de fazer a reflexão que nós fizemos hoje. Então, agradeço tudo, agradeço muito o César pela oportunidade, pela condução da mesa, e a gente espera continuar esse diálogo, seja por via a PROEC, seja por via de e-mail, seja via por telefone, seja uma forma da gente entender que a parceria pode nos levar a lugares melhores. Lugares melhores até a satisfação de que vamos levar o desenvolvimento ou a inclusão social para diversas pessoas. É somente isso, ou seja, é o prazer, não é o auto-engano, é a utopia do que é possível fazer. É isso. Muito obrigado. Ô, Dagoberto, você estava na PUC na época da terceira conferência das culturas negras das Américas? Mentiroso. Ele estava na fundação da Frente Negra Brasileira, mas não tem problema nenhum, tá? Nos anos 30. Mas, ô Dagoberto, lá surgiu um debate nos grupos de trabalho que até hoje me persegue, me assombra. A crítica que a delegação da América Central fez ao termo intelectual negro. Né? Achei muito interessante. Uma das discussões era o seguinte, isso o pessoal ali do Caribe e tal, né? Uma das discussões era o seguinte, será que nós somos, de fato, intelectuais como a construção social da imagem do intelectual?
né, aquele que ajuda na organização, mesmo do ponto de vista gramsciano, que ajuda na organização da cultura, que é um cara promotor de ações, né? Desde aquele período, isso me provoca, né? Antes de ontem, a Kelly assistiu essa discussão, né? Estava falando com o Henrique Cunha. Isso ainda me incomoda. Isso ainda me incomoda. Né? Nas sociedades racializadas e racistas, né, o pensador, o pesquisador negra e negro, né, não tem as mesmas condições do pensador e pesquisador branco. Vamos pegar na universidade, né, em que o jovem branco de classe média chega preparado para isso. Nós vemos nossos alunos. Do primeiro ano, ele já sabe o que vai fazer, iniciação científica, que mobilidade vai fazer. Tal. E o jovem negro ainda está se tentando, sabe, se acomodar. A menina negra sozinha, ainda reclamando da solidão da mulher negra na universidade. Num debate recente, eu conversei com um amigo. Assim, eu gostaria de ser como meus amigos brancos de departamento. Eu gostaria de chegar lá, dar aula, fazer minha pesquisa, fazer minha extensão, minha mobilidade internacional. Gostaria. Mas toda hora nós estamos metidos no quê? Em gestão. Em gestão. A gente sai da coordenação de curso, vai para a chave de departamento, vai para a assessoria, a gente está sempre metido nisso. Né? Então, eu acho que a gente tem que repensar seriamente isso. Eu gosto da ideia que eles desenvolveram lá em 84, naquele congresso que você estava dirigindo lá e fingindo que não estava. Eu acho que nós somos ativistas acadêmicos. Ativistas acadêmicos. Gosto dessa ideia. Como ativistas acadêmicos, gosto da ideia também que o ativismo se faz na universidade, mas fora da universidade. Fora da universidade. Até porque esses espaços fora da universidade retroalimentam coisas importantes para nós. Né? Os pesquisadores negros também andam sozinhos na universidade. É muito difícil organizar e coordenar grupos sobre essas relações raciais na universidade. Na PUC era diferente, difícil nos anos 80, e tem no Abdias Nascimento lá, né? Tem no Ajosi lá. Né? Era difícil para caramba. Na USP só foi ter um grupo articulado em 95, o NEIMB, graças à influência do professor Milton Santos. Então, a gente sabe dessas dificuldades. Então, acho que se nós não tivermos condições, como ativistas, de estar nos lugares que geram elementos fundamentais para a nossa reflexão, eu acho que a gente não tem condições de cumprir nossa função. Eu gosto sempre de dizer, estou na universidade, curto para caramba, mas estou sempre no meu grupo de capoeira, que é internacional. Estou na minha escola de samba, vai, Grêmio Recreativo Cultural, pós-doutorado do samba, vai, né, que comprovadamente é um quilombo, né, nós estamos vendo lá o que está acontecendo e tal, e estou sistematicamente na macumba. Né, eu preciso disso, preciso me retroalimentar. A gente sabe como é difícil essa vivência, penso eu, na universidade, para pessoas negras, mulheres, gays, lésbicas, trans. Eu acho que a gente tem que fazer essa reflexão. Então, como a gente faz isso e como a gente não se descola disso? Eu gosto muito da ideia de um cara chamado Franz Fanon, que eu sei que você leu. Ele fala uma coisa muito legal, muito legal. Às vezes, para poder transitar na sociedade, a gente vai vestindo máscaras brancas sobre nossas peles pretas. Algumas vezes a gente acha que essas máscaras são permanentes. E quando nós nos damos conta disso, nós cometemos nosso suicídio epistêmico. Eu acho que estar atento a isso é fundamental. Acho que a gente tem que estar junto com pessoas que querem pensar questões diferentes, mas dentro da comunidade acho que é fundamental. E acho que tem uma ideia sobre essa possibilidade cartesiana entre a escola do colonizado e do colonizador. Né? Pegando um pouco a experiência da Argélia. Né? Nesse atrito, ele é tão intenso que surge o terceiro elemento, né? Que é justamente a escola de quem quer romper com esse modelo, né? Que tenta inventar uma outra subjetividade. Né? Eu aposto muito nessa possibilidade de que você possa ter uma instituição atritada, um resultado atritado dessa ordem emergente que surge, né, em especial em países como o Brasil, em choque com essa ordem estabelecida, né, cristalizada numa determinada instituição. Então, acho que desse atrito surge coisas diferentes, como, por exemplo,
né, a Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadores Negros. Era impensável isso nos anos 70, né, 80, quando era filhos de empregadas domésticas ou de servidores públicos que estavam na universidade naquele momento. Hoje você tem um monte de garotos e meninas fazendo coisa diferente na universidade. Eu participei de um encontro nacional de pesquisadores negros, de estudantes negros, no Rio de Janeiro, e fiquei assim maravilhado, assim, fiquei embasbacado com aquilo, né? Muito além da experiência que a gente teve no ativismo negro. Quem dirigia era uma mulher trans que estava no curso de medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Né? Falando, ela encerrou assim o encontro, achei maravilhoso. Falou, pessoal, dando um relato aqui, nada foi roubado nesses 4 dias de encontros. Né? Aí a menina falou, que bom não ter branco entre nós. Né? Eu achei um barato isso, porque normalmente se faz esse tipo de piada com a gente. Né? Então, eu acho muito interessante como é que esse pessoal vai atritando, pensando coisas diferentes, alternativas em relação a isso. Né? E, por último, eu acho que não faz isso sozinho. Né? Eu quero reforçar essa ideia. Eu acho que a Pró-Reitoria de Extensão tem um papel extremamente importante do ponto de vista da questão étnica-racial, porque eu acredito que a extensão possa ser o elemento de comunicação com esses setores marginalizados. Acho que a comunicação efetivamente, numa linguagem que vai ao encontro desse grupo. Né? Nós fizemos lá, a Kelly está aí, né, o Samba na Cidade. Então, uma parte do Samba na Cidade foi na universidade, no outro momento foi num terreiro, depois foi numa roda de samba e, no final de semana, vai ser numa praça. Né? Nossa ideia é avançar nessa política, né? Trazer essas pessoas para fazerem coisas importantes. Por exemplo, antes de ontem, né, Kelly? O pessoal estava lá no salão da Unesp tocando atabaques. Aí o pessoal chegava assustado, tal. Eu acho que isso é importante. Então, acho que a extensão tem um papel importante. Mas eu acho que nós temos que nos juntarmos. Né? E aí não é para identitarismo, não. A gente tem que se juntar para pensar política. Né? Ações políticas na universidade. Está no conselho universitário, está nos diversos conselhos, pensar propostas políticas, avançar nesse sentido. Né? Encerro dizendo o seguinte, se há a possibilidade de nós estarmos ajudando a construir essa universidade, nós precisamos fazer isso. Né? Nós somos poucos, sem dúvida alguma, vamos aumentar no próximo, sem dúvida alguma, mas para isso tem que ter ação política. Por exemplo, a Unesp foi vanguarda na adoção das políticas de ação afirmativa nas universidades, nas 3 estaduais. Vanguarda. Ninguém fez nada igual. Entretanto, agora nós paramos e ninguém discute isso. A USP já tem uma política de contratação de professores negros. A USP chegou no final e jantou na janelinha. A USP. A Unicamp já tem isso. E nós não abrimos esse debate. Não é negros para participarem do concurso, é contratar negros e negras. É isso que tem que fazer, contratar negros e negras. Tem que ter uma política. A PUC fez isso. Né? Já tem até uma meta. Todos os próximos contratados serão negras e negros para chegar no perfil dos próximos 4, 5 anos. Né? O Amailton estava falando sobre isso. Né? Então, acho que a gente precisa avançar nessa direção também. Não é apenas participar dos concursos, é contratar negras e negros, servidores de autogestão. Quando eu cheguei na reitoria, já vou terminar, o que me espantava é que você ia subir nos andares, ele ia ficando mais branco. Inclusive as secretárias. É uma coisa maluca isso. Né? E a gente não para discutir e pensar isso. Né? Tem que, de fato, ter. A assessoria jurídica não tem negros. Né? Bom, e outras coisas também e tal. Então, acho que a gente precisa avançar nessa situação para que a gente possa pensar essa perspectiva. Né? Encerro dizendo assim, agradeço ao convite. Né? Eu sou muito afeto às ações de extensão. Né? Eu acho que ela vai revigorar a universidade. A universidade precisa da extensão mais do que se possa imaginar, em especial nesse momento que nós estamos vivendo desde 2014, quando teve a primeira comissão parlamentar de inquérito contra as universidades estaduais. Lá apresentou-se um relatório que, no final, o relatório propunha o fim da autonomia. Depois, em 2016, voltou essa discussão, fim da autonomia. Em 2020, fim da autonomia.
O ataque ao reitor não é um ataque ao reitor. Não é um ataque, é um equívoco a gente pensar que é um ataque ao reitor. É um ataque à autonomia da universidade. Essa é a ideia central. Que não pode contratar, que não pode, que não pode, que não pode. Eu acho que temos que ter transparência, se fazer um debate político, mas nós temos que fazer a defesa da universidade pública. Interessa a população negra, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Encerro dizendo uma história. Quando eu era criança, estudava no primário, né? Era primária, secundária, aquelas coisas todas. Então, sempre não tinha merenda escolar. Aí, de vez em quando, chegava lá, tinha um pudim. Né? Pudim e tal. Então, eu entrava na fila para comer um pedaço do pudim. Quando chegava a minha vez, acabou o pudim. Aí você pegava uma fruta qualquer. Eu falei, pô, logo na minha vez? É o que eu pergunto isso. Logo na nossa vez, que estamos chegando na universidade, agora que a gente quer desmontar a universidade, logo na nossa vez, não dá. Né? Nos interessa a universidade pública de qualidade, com bons professores, com um bom projeto pedagógico, fazendo pesquisa e extensão. Nos interessa ter uma universidade como essa, porque essa é a universidade que vai criar condições para que a população negra possa, de fato, fazer um enfrentamento político e sair dessa situação de aniquilamento. Aniquilamento. As pessoas falam muito de racismo, mas não entendem que o racismo é a interdição do reconhecimento da humanidade do negro. É aniquilamento. Acho que nós temos um papel importante para cumprir. Em nosso nome, das nossas filhas e dos nossos velhos, que nós enterramos há pouco tempo, e dos nossos filhos que nos enterrarão. Né? Nós temos responsabilidade com a nossa ancestralidade e descendência. Eu acho isso. Quem conhece o Juarez sabe que falar depois dele fica complicado, ainda mais o último minuto de um dia, né, bastante produtivo. Bom, Dagoberto, eu acho que no meu campo de trabalho, de ação na economia social solidária, acho que os próprios elementos constitutivos que nos regem, né, auxilia nessa necessária desconstrução de paradigmas pré-estabelecidos. Ainda que com fragilidades, ainda que com muito a melhorar, aprender, permanentemente, a gente vê como um jardim, você precisa estar regando sempre, precisa estar parando sempre, nunca vai estar pronto plenamente, assim a gente se vê. E ainda que movido por uma utopia pragmática, né, que eu diria, com resultados, aí, com experiências interessantes, reais, simbólicas, somos, né, como diz o Juarez colocou, ativista acadêmico, não cartesianos, nos movemos pela colaboração e não pela competição, pelo coletivo, e não pelo individual, pela diversidade, pela inclusão, sobretudo de grupos marginalizados. Basta ver lá, te convido até, gostaria que você, como está ali perto, dentro, né, fosse um dia fazer uma conversa conosco lá nas reuniões do NEPESC, para você sentir um pouco do clima, da vibe ali, né, os alunos de um grupo de autogestão. Então, os próprios elementos já são elementos que não dialogam, digamos, com esse paradigma aí estabelecido, né? E aí isso dialoga muito com a questão da professora Mônica, o papel da universidade, além de tudo aquilo que já foi muito bem falado, né? E aí eu diria, só reforçaria o papel da indissociabilidade do ensino, enquanto no ensino, pesquisa e extensão, o ensino apoiando, né, numa formação não só técnica, mas também crítico-reflexiva, que eu acho que isso é importante para pensar a política pública, quem está pensando, operacionalizando, demandando, a pesquisa do ponto de vista de detenção de informação e de conhecimento quantitativo, qualitativo de certas realidades, para que as coisas possam ser feitas de uma forma mais clara possível. E aí, sou suspeito, porque também eu acho que, assim como o Juarez colocou, acho que a universidade precisa da extensão, né? Eu vejo, sempre vi, desde antes da Unesp, trabalhando na PUC de Campinas, com atividades extensionistas ligadas a essa área, sempre tive, né, esse incômodo do porquê o tripé é manco, ou porquê que, né, coisas que nós já discutimos. E eu acho que a extensão ela vem para ser o fio condutor desse processo que dialoga de forma indissociável com o ensino, com a pesquisa e agora também com a internacionalização, no sentido, né, de levar adiante esses projetos com ruptura com outras subjetividades, objetividades, etc. Então, acho que vai um pouco por aí, para além do que já foi falado aqui, que, né, foi bastante profícuo aqui esse dia de hoje. Volto também aí para Araraquara com a cabeça aí, né, bastante
impactada, digamos assim, e pensar, né, na prática agora, como que a gente tira da mochila quando chegar lá e coloca nas nossas ações do dia a dia. Muito obrigado mais uma vez, professor Raul e toda a PROEX, César, pela condução aqui da mesa, né, e a todos e todas pelo espaço de reflexão coletivo. Muito obrigado. Agradecemos aqui a mesa, né? Professor Cláudio, professor Juarez, professora Ana Maria, o Leandro, né? Foi uma oportunidade muito grande para todos nós ouvi-los, né? Bem como as perguntas, e todo dia de hoje, conhecimento, reflexões. Eu só queria, me permita um minutinho, né? Acho que sentido, né, da pergunta de como algumas experiências, né? Eu diria que temos que valorizar bastante os nossos alunos, né? Então, as oportunidades de estarmos com os nossos alunos em sala de aula, no campo, na periferia, né? São momentos muito importantes. E aí, integrando a extensão, né, através da curricularização, poderemos construir políticas públicas também junto com eles. Outro é sempre termos, apesar de toda a sobrecarga, a possibilidade de compormos os colegiados, os conselhos, né? Não só dentro da universidade, mas fora da universidade. Ali se discute muitas questões que embasam políticas públicas. Estarmos lá é uma oportunidade de ajudarmos a formular políticas públicas. E formulando as políticas públicas, também aproveitar as oportunidades que chegam na universidade, muitos convites para ajudar a elaborar planos. E muitas vezes estamos muito ocupados, não temos tempo. Perdemos oportunidade preciosa, porque nos planos se define muita política pública. E há órgãos de controle do Estado que fiscalizam a execução dos planos. Eu não vou entrar muito à frente, mas, por exemplo, em um trabalho que nós tivemos a oportunidade de participar, defendemos, junto com várias outras pessoas, que seria fundamental contratar catadores de materiais recicláveis para implementar uma política pública de inclusão e, obviamente, de gestão de resíduos. Isso ajudou e forçou a que prefeituras contratassem os catadores para acessar recursos públicos. Então, isso é só um pequeno exemplo de muitas questões que podemos ajudar a construir. Então, tendo oportunidade, participem de colegiados, dentro e fora da universidade. Ajudem a fazer planos.